Boa noite, minha galera. Hoje a gente vai estar explicando. Voltei, né? Porque muitos meses que eu fiquei de férias. Mas hoje a gente vai estar explicando um pouco sobre logaritmo. Que no caso é a questão da função exponencial ou equação exponencial, não lembro. Mas hoje a gente vai pegar algumas questões que Vainho ele passou em sala. A gente vai estar explicando de maneira detalhada cada questão dessa e vai estar respondendo aí. Deixa eu botar aqui a câmera mais bonitinha aqui, pronto. Pronto, bom galera, vamos para a primeira questão. Antes da gente abordar a primeira questão, a gente tem que entender como funciona o log. O log ele tem como base isso aqui, ó, log esse A significa meio que como se fosse o mesmo nome, a base. Ele é a base da potência, ou seja, ele vai ser o número ou a incógnita que vai receber o expoente. O B ele vai ser, no caso, a potência e o X vai ser o expoente. Explicando assim fica um pouco difícil de entender, galera. Mas quando a gente for fazer, a gente vai entender direitinho como é que resolve essas equações. No caso, quando a gente possui um log assim, que ele possui número e incógnita, é muito fácil de resolver. No caso, a gente tem esses dois exemplos, que a gente tem número e incógnita. É muito tranquilo de resolver, não tem bicho de 7 cabeças, é algo muito fácil. É só a gente sempre lembrar da formulazinha que a gente usa para resolver esse log. Aqui a gente tem um primeiro, como eu posso dizer, a primeira questão. Essa questão, eu em específico, eu tive um pouco de dificuldade de resolver ela. Não vou mentir, acabei errando lá na aula de Vainho, mas ela é muito simples, galera, de responder. Neste caso, a gente vai atribuir o expoente da nossa base, que no caso, a nossa base aqui é 25. A gente sabe que na frente desse igual tem um número x, né? Que ele não, às vezes ele não aparece, mas ele está aqui. Que aparece aqui, ó, nessa representação aqui. O 25, ele vai ficar elevado por x. Aqui, ó. Essa base vai ficar elevada aqui, por esse cara que é o expoente. Não é bicho de 17 cabeças, é bem de boa. E ele vai ficar igual a 0,2. Meio que a gente joga o 25 para aqui para o lado de x. O 25 casa com x e fica 25 elevado a x. E o 0,2 continua aqui, tranquilidade, beleza, ele fica aqui de boa. Aí vira uma equação exponencial básica, que é 25 elevado a x igual a 0,2. Mas Davi, como que eu vou responder isso? Gente, eu também me bati muito. Mas isso aqui é uma clássica questão de você transformar o nosso decimal em fração para a gente poder transformar ele em um número inteiro. Mas Davi, como é que eu transformo um decimal em fração e eu transformo ele em número inteiro? Muito simples, galera. A gente sabe que 0,2 foi um número dividido por um outro número de base 10. Ah, Davi, isso é muito difícil de entender. Pelo amor de Deus, fala direito, meu irmão. Beleza, olha. 0,2, galera, a gente tem como o quê? Uma casa após a vírgula. Se a gente desloca essa vírgula para cá, a gente não vai transformar 0,2 em 2. No caso aqui, se a gente desloca a vírgula para trás do 2, esse 0,2 vai virar um 2 inteiro. Beleza. Mas, e eu desloquei essa vírgula, Davi? Eu faço o que agora? Eu transformei 2 inteiro. Lembre-se, quando você desloca a vírgula, o número inteiro vai ficar por cima da base. Por cima de outro número, que no caso ele vai virar a clássica fração. Mas Davi, se eu desloquei o número uma vez a vírgula, por qual número o número inteiro que eu conseguir vai ficar por cima? Simples, galera. Como a gente deslocou uma vírgula, o nosso número inteiro que a gente adquiriu após transformar esse decimal no número inteiro, deslocando uma vez a vírgula, é o número 10. Se a gente deslocasse essa vírgula duas vezes, esse 2 ia virar um 20. Mas ele ia ficar sobre 100, porque o 100 tem 2 zeros. E a gente deslocou o número, a vírgula, duas vezes. 2 zeros, duas vezes. Mas como a gente só precisa deslocar uma vez para transformar no número inteiro, a gente vai botar um número 1 com um zero na frente. Gente, isso aqui é básico de entender, muito tranquilo. A gente aprende isso no fundamental, muito de boa. Beleza, Davi?
Consegui transformar um número decimal em um número inteiro. Não, calma aí que tu não transformou ainda, nego. Esse número seu decimal você conseguiu transformar em uma fração, que no caso está expressa, se a gente colocar na equação, vai ficar assim: 2 sobre 10 é igual a 25 sobre x. Mas Davi, como eu transformo esse número em um número inteiro? Simples, meu jovem gafanhoto. Primeiro, você vai simplificar esta fração. Veja que essa fração dá para ser simplificada por todo mundo aqui por 2, gente. Muito fácil de entender simplificar a fração. A gente vai diminuir o número dessa fração, mas ela vai valer o mesmo valor. Se a gente divide 2 por 2, dá 1. E se a gente divide 10 por 2, dá 5. Vai ficar igual a 25 sobre x. Beleza, a gente só fez simplificar esta fração aqui, galera. Deixa eu até trocar de caneta para ficar mais evidente. Beleza, mas Davi ainda está um número de fração. Eu quero transformar esse número em número inteiro para eu poder igualar as bases e achar o resultado do x aqui, que é o expoente. Vamos passar para o lado de cá agora. A gente tem a fração 1 sobre 5 igual a 25 sobre x. Tranquilidade? Você vai fazer o quê? A gente sabe, galera, que 5 ele pode se igualar a 25. Mas a gente precisa tirar esse 5 de baixo aqui da fração. E como a gente faz isso? A gente vai trocar o 5 de lugar com 1 e vai botar 1 no lugar do 5. Aí vai ficar 5 sobre 1. Mas calma, quando você faz isso, automaticamente a gente tem que atribuir o expoente negativo, que é o menos 1. Beleza? A gente automaticamente atribui o expoente negativo menos 1. Ou seja, se 5 sobre 1, a gente vai cortar esse número 1, porque 5 sobre 1 é 5. E a gente, quando inverteu as bases, a gente atribuiu o expoente negativo menos 1. Ou seja, 5 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 5. Igual a 25x. 25x. Agora, galera, é só a gente transformar o 25 em base 5. E como que transforma isso? Simples, 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 25. E como a gente tinha um x, a gente multiplica esse x pelo 2, ficando 5 elevado a 2x igual ao nosso 5 elevado a menos 1. Beleza? Bases iguais, acabou, galera. Corta as bases e agora já foi. 2x é igual a menos 1. A gente corta as bases, conserva os expoentes, vou até vir para cá para cima, 2x é igual a menos 1. Tá vendo? Cortei as bases, fiquei só com os expoentes e o sinal de igualdade. Ou seja, 2x igual a menos 1, x é igual a menos 1 sobre 2. Acabou, galera. É só isso. Fechou. De boa. A gente resolveu a questão. Não tem bicho de 7 cabeças. E eu demorei muito tempo para resolver isso aqui. Vamos para outra que é mais simples, meu pessoal. Vou até subir um pouquinho aqui o caderno, deixar aqui bonitinho, top. Outra questão, galera. Log é igual a 625 com raiz quadrada de 5 é igual a x. Simples. Vamos atribuir logo o expoente de 625, que é x. 625 elevado a x. Beleza? É igual a raiz quadrada de 5. Davi, meu Deus, como que eu vou igualar essas bases se esse 5 tá dentro de uma maldita raiz quadrada, meu? Não tem, é impossível igualar essas bases. Calma, é possível sim. Você vai ter que extrair a raiz quadrada do 5 e transformar em um simples expoente, galera. É muito tranquilo, é muito de boa. E como é que eu vou fazer isso, Davi? Simples. Aqui na raiz quadrada a gente tem um 2, aqui a gente tem um 1, que é o 5 elevado a 1 padrão. Bom, vamos ficar então 625 e 25 elevado a x é igual. Esse 2, galera, ele vai virar a base de uma fração. Ou seja, esse 2, ele tá aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui bem simples. Esse 1 tá debaixo de um telhado. Esse 2 tá sem telhado. Ele tá tomando sol aqui. Esse 1 não tá tomando sol. Esse 2 tá tomando sol, vai vir para a sombra, vai ficar debaixo do telhado. E esse 1 que tá, vai vir pro sol, vai ficar em cima do telhado. Ou seja, a gente vai tirar a raiz quadrada
e vai transformar numa fração simples. Aí agora o que nos resta é igualar essas bases. 625 é a mesma coisa que 5 elevado a 4. Esse x está aqui e vai passar para cá multiplicando pelo 4, ou seja, 5 elevado a 4x igual a 5 elevado a 1 sobre 2. Beleza? Tranquilidade? Aí vai ficar como? A gente corta as bases e continua com os expoentes. 4x é igual a 1 sobre 2. Tranquilo? Muito de boa, muito de boa, muito de boa. Agora, pessoal. E aqui, galera, eu tive que dar uma pausinha aqui que nem eu